Fala aí, galera do ranking, beleza? Todas as redes sociais bombando por causa da guerra aí, do desabafo do presidente Jair Bolsonaro contra a Rede Globo, essa galera pró-Globo, pró-presidente, etc. E a notícia realmente importante para o Brasil, que impacta no bolso, na vida, no emprego de dezenas de milhões de brasileiros, é, na verdade, a queda dos juros. Vocês viram aí na notícia de ontem, o Banco Central baixou para 5% o juro anual no Brasil, a taxa básica de juros, já sinalizando que deve baixar na próxima reunião para 4,5%, ou seja, continua essa trajetória aí de queda histórica para um juros nunca antes visto no Brasil. Esse vídeo é para as pessoas que têm um pouco mais de curiosidade em macroeconomia, que gostariam de aprender um pouco do assunto, nível básico, né? A gente aqui vai fazer uma pincelada só para contextualizar o que significa na prática essa queda de juros para quem tiver interesse nesse assunto. Todo mundo tem uma sensação já de que juro baixo é uma coisa boa, né? Relativamente bom, ainda mais num país como o Brasil que vinha da maior taxa de juro real do mundo. Essa taxa básica de juros que é definida pelo Comitê do Banco Central é basicamente quanto que o governo vai pagar pela sua dívida. Hoje o Brasil deve cerca de 4 trilhões de reais. Esse é o valor que o governo deve para as empresas, as pessoas, os estrangeiros, né? Quanto o governo federal deve. Porque ele foi gastando mais do que arrecadava, foi emitindo dívida, né? Igual um cara que não consegue controlar seus gastos. Qualquer pessoa aí, se você gastar mais do que você ganha, você vai tendo que fazer dívida. E uma hora essa dívida vai ficando mais cara e mais difícil de pagar, e as pessoas que te emprestam dinheiro vão ficando desconfiadas, começam a parar de te emprestar dinheiro. A mesma coisa acontece com o governo, né? Ele vai subindo a sua dívida, e aí os investidores e as pessoas que aplicam, que são nada menos do que muitos de vocês que estão aqui assistindo o vídeo, né? Você juntou um dinheirinho aí, você tem lá, sei lá, juntou 10 mil. Você vai no seu banco, você deposita esses 10 mil e o banco vai emprestar para o governo. Grande parte dos fundos é emprestado para o governo. E o governo vai pagar juros em cima disso. E esse juro é essa taxa, exatamente, essa taxa básica que o Banco Central define. Agora, por que um governo define uma taxa maior ou menor, né? Será que o governo é idiota de pagar juro alto? Por que governos de esquerda, por exemplo, no passado, pagavam muito mais juro do que hoje esse governo de direita, né? O malvadão de direita, Paulo Guedes, capitalista tal, está pagando um dos menores juros de todos os tempos. Não é porque o governo anterior ele era burro, ele gostava de pagar juro para banco, para investidor, etc. É porque o juro é quanto o governo tem que pagar para equilibrar suas contas, para as pessoas toparem emprestar. Se o governo tem pouca credibilidade, as pessoas não acreditam no país, acham que o governo vai para o buraco, que a inflação vai subir, ou seja, vai comer o valor do teu dinheiro, as pessoas exigem um percentual maior de juro para poder emprestar. Então o governo vai testando, né? Pô, vamos pagar 15% de juro? Ixi, o dinheiro está tudo indo embora, ninguém quer emprestar, que é o que acontecia com a Argentina, por exemplo. Aí o cara vai lá e dá uma paulada, já teve no Brasil também, ó, juro a 40% ao ano. O que significa 40% ao ano? Quer dizer o seguinte, os investidores falam, esse país é um picareta, caloteiro, não dá para confiar, só que, cara, 40% é muita grana. Então, talvez o investidor empresta a 40%, quase quebra o país, né? Mas pelo menos o país consegue captar o dinheiro que precisa. Quando vai na outra mão, na outra via, em que o país vai ficando mais sério, equilibrando suas contas, o pessoal vê que tem um plano confiável para a economia, aí aceita-se emprestar dinheiro a taxas menores, né? Importante lembrar que o investidor ele olha não só para o juro que está falando lá nominal, né, os 5%, ou 4,5%, ou 8%, mas ele olha mais importante para o juro real, que é quando você desconta a inflação. Então, por exemplo, o Brasil pagava lá 15% ao ano de juro, só que a inflação podia ser 10%. Então, de 15 para 10, o cara olhava só os 5. Ah, eu vou ganhar 5, na verdade, porque o governo vai pagar 15, só que 10% vai ser a inflação comendo o meu dinheiro, né? Hoje em dia, como a inflação já está mais na casa dos 3, quando o governo paga 5, é 5 de juro, menos 3 da inflação, então é um juro real de 2%. Isso é bom por 3 motivos. Em primeiro lugar, obviamente, quando o juro cai, essa taxa é a básica que regula toda a economia. Então, se cai o juro para o governo pagar, cai o juro para as empresas pagarem, cai o juro para o cidadão comum pagar, cai o juro para todo mundo. Ou seja, quem está endividado no Brasil tem um certo alívio, né? As empresas têm um alívio de caixa,
As empresas que estão com muita dívida, esse juro passa a ser menos esmagador. Ela tem mais condição de pagar o juro, então sobra caixa para a empresa investir em outras coisas e quebra menos empresa, né? Tem menos empresas quebrando, indo à falência quando o juro é baixo. Isso é bom. Para a pessoa física que vai lá fazer crediário, tomar dinheiro emprestado, o juro também cai. Importante lembrar que cai bem pouco, porque existe um spread muito grande, né? O Banco Central, ele vai pagar agora 5% de juro. Só que na ponta os bancos cobram uma fortuna da pessoa física, né? A pessoa que vai fazer crediário no banco paga muito mais do que 5, pode pagar 50, 60, né? Existe um spread, uma margem do banco. Esse spread ele cai um pouquinho quando o juro é baixo, mas ele continua sendo muito alto e no Brasil isso depende de vários fatores aí que até merecem um outro vídeo, né? Por que o juro do banco é tão caro no Brasil? Né? Tem a ver com pouca competição, o governo infernizou tantos bancos que espantou todos os bancos estrangeiros, sobrou só 3 bancos aqui no Brasil praticamente, então quer dizer, não tem competição, fica aqui os bancos todos gostosões, cobrando o que eles quiserem, também tem muito imposto em cima do banco, né? Então aumenta o custo, então de modo geral, posso dizer aqui que não é 100%, mas uns 80% da culpa do juro ser tão alto no Brasil é do próprio governo, que criou uma regra que espanta a concorrência e faz com que o banco no Brasil fique lá gostosão, cobrando caro. Só esse aqui é uma parte para explicar por que o juro do governo central é tão diferente do juro que você paga aí no teu empréstimo, cartão de crédito, etc. Bom, então juro baixo é bom para reduzir o custo. Segundo motivo que é bom, juro baixo é bom porque os investidores, os aplicadores, quando eles veem que o juro está caindo, começam a procurar investimentos mais produtivos. No Brasil de antes, em que tinha o juro real altíssimo, se você tem uma grana, a melhor coisa que você pode fazer é ser um rentista. O Brasil era o paraíso dos rentistas. Você coloca teu dinheiro lá, empresta para o governo, que tem teoricamente risco quase zero, e você recebe um baita juro todo ano sem fazer porra nenhuma. Hoje, com o juro tá bem baixinho, né, 2% real ao ano, muita gente para e fala, caramba, não vou conseguir viver desse juro, vamos aplicar em outras coisas. Então o cara abre um negócio que vai gerar emprego, investe em alguma empresa que vai gerar produção. Então o dinheiro sai desse investimento parado, esse investimento passivo de ficar só financiando o buraco do governo e vai para a economia real. Então, esse é o motivo que é bom o juro baixo. E o terceiro e último motivo é que ele reduz o tamanho da conta do governo. Lembra que eu falei aqui que o governo deve cerca de 4 trilhões de reais, é a dívida pública. Quando o governo reduz 0,5%, parece pouco até, né? O governo caiu aí, o Copom reduziu de 5,5% para 5% o juro. Esse 0,5% são 20 bilhões de reais de juros a menos, é meio Bolsa Família. Quer dizer, o governo pagando menos juros abre espaço para reduzir a dívida, investir em outras coisas muito mais importantes. Vocês concordam comigo que é mais importante o governo ter investimento em professor na escola, polícia na rua, né? Melhorar até inclusive programas como Bolsa Família, que são programas muito, muito benéficos para a população mais pobre. Então, quando o governo reduz o juro, ele libera espaço do gasto público para coisas mais importantes para o cidadão. E essa era uma discussão antiga, né? Muita gente aí dos populistas que gritavam contra governos anteriores, paga muito juro, só fica pagando juro para banqueiro, etc. Só que eles não entendem como a economia real funciona, que o juro não é uma decisão, não é que o cara é malvadão ou bonzinho e ele decide quanto vai pagar de juro. Do tipo assim, o governo está pagando 20, vamos pagar 5 só, que aí a gente vai parar de pagar juro para banqueiro. Não é assim que funciona, o juro é igual a um termômetro, igual febre. Né? Quando a economia está doente, o juro ele sobe naturalmente para poder equilibrar a economia e manter o dinheiro no país. Senão seria fácil, todo mundo ia falar, vamos pagar juros zero e vai ter um monte de gente querendo emprestar dinheiro aqui assim mesmo. Não é assim que funciona. Então não dá para colocar a carroça na frente dos bois. Um governo responsável, competente, com a prudência fiscal, que economiza, que não estoura suas contas, leva a uma queda dos juros, que por sua vez permite abrir espaço para a redução de gasto com o serviço da dívida, é um círculo virtuoso. Se você colocar o inverso, primeiro você baixa o juro na canetada, você não vai ter as coisas boas, você vai ter os investidores indo embora do Brasil, desistindo de emprestar aqui e um calote por parte do governo, que é o que a gente vê em países aí como várias vezes a Argentina, frequentemente caloteira, Venezuela e até mesmo o Brasil no passado. Se você gostou desse vídeo, siga a gente nas redes sociais.